O sol da manhã filtrava pelas enormes janelas de vidro da mansão Monteiro, criando reflexos dourados no piso de mármore polido. Maria Silva caminhava silenciosamente pelos corredores, seus passos abafados pelos tênis simples e desgastados, contrastando com a opulência que a cercava. Aos 28 anos, ela carregava nos olhos castanhos uma mistura de determinação e humildade que havia herdado de sua família do interior paulista. Maria! Maria! A voz estridente de Helena Monteiro ecoou pela casa como um chicote cortando o ar. Onde diabos você está? Maria acelerou o passo em direção ao hall principal, onde encontrou Helena parada no centro da escadaria de mármore, vestindo um conjunto de grife que custava mais que o salário anual da babá. Seus cabelos loiros perfeitamente alinhados emolduravam um rosto que, apesar da beleza natural, estava contorcido em uma expressão de irritação constante. Desculpe, senhora Helena. Eu estava preparando o café da manhã do Gabriel, respondeu Maria com a voz calma, mantendo a postura respeitosa que havia aprendido a adotar. Helena desceu os degraus com seus saltos altos, repicando no mármore. Cada passo, uma declaração de superioridade. Não me interessa onde você estava. Quero que você entenda uma coisa de uma vez por todas. Nesta casa, quando eu chamo, você vem correndo, não caminhando, não enrolando. Correndo. Está claro? Sim, senhora. Maria baixou os olhos, sentindo o calor da humilhação subir pelas faces. E outra coisa, continuou Helena, circulando Maria como um predador, avaliando sua presa. Ontem você deixou Gabriel brincar no jardim e ele sujou a roupa nova. R$ 400 jogados fora por sua negligência. Vou descontar do seu salário. O coração de Maria se apertou. R$ 400 significavam quase um terço de seu salário mensal. Ela pensou na mãe no interior, nas contas médicas que se acumulavam, no dinheiro que enviava religiosamente todo mês. Senhora Helena, Gabriel é uma criança. É natural que ele se suje brincando. Eu sempre cuido para que ele use roupas antigas quando vamos ao jardim. Mas ontem a senhora mesmo pediu para ele usar a roupa nova para a foto que postaria nas redes sociais. O rosto de Helena se contraiu em uma máscara de fúria. Como ousa me contradizer? Você é apenas uma babá, uma empregada, não tem direito de questionar minhas decisões. Nesse momento, uma vozinha infantil ecoou do alto da escada. Tia Maria, tia Maria, Gabriel Monteiro, com seus 4 anos e cabelos castanhos cacheados, desceu correndo os degraus com um sorriso radiante estampado no rosto. Seus olhos azuis brilhavam de alegria ao ver Maria, e ele correu diretamente para seus braços, ignorando completamente a mãe. Bom dia, meu príncipe, disse Maria, sua voz se transformando completamente, tornando-se doce e calorosa. Ela se ajoelhou para ficar na altura do menino, seus olhos se iluminando com amor genuíno. Tia Maria, você vai brincar comigo hoje? Pode me ensinar aquela música nova que você cantou ontem? Gabriel segurou o rosto de Maria entre as mãozinhas, um gesto de carinho puro e inocente. Helena observou a cena com uma expressão de nojo mal disfarçado. Gabriel, venha cá, não se misture com a empregada assim. Isso não é comportamento adequado para um Monteiro. O menino se virou para a mãe, mas não saiu dos braços de Maria. Mas mamãe, a tia Maria é minha amiga. Ela cuida de mim melhor que ninguém. Ela é paga para cuidar de você. É o trabalho dela, não é amizade, disse Helena com uma frieza que cortou o ar como gelo. Maria sentiu o peito se apertar ao ver a confusão se formar nos olhos inocentes de Gabriel. Ela se levantou lentamente, colocando a mão protetora no ombro do menino. Vamos tomar café da manhã, Gabriel? Preparei seus panquequinhas favoritas, disse ela, tentando desviar a atenção da criança da tensão no ar. Com mel e morangos? Perguntou Gabriel, animado. Com mel e morangos? Confirmou Maria, sorrindo. Gabriel não vai tomar café da manhã na cozinha com você, interrompeu Helena secamente. Ele vai comer na sala de jantar formal, como convém à sua posição social. E você vai servir, não sentar à mesa com ele.
Gabriel fez beicinho. Mas eu gosto de comer na cozinha com a tia Maria. Ela me conta histórias e a gente ri junto. Basta! Helena bateu o pé, fazendo seus saltos ecoarem pelo hall. Gabriel, você é um monteiro. Precisa aprender desde cedo qual é o seu lugar neste mundo. E qual é o lugar dela também. Dona Carmen, a governanta, apareceu discretamente no corredor lateral, observando a cena com olhos experientes. Aos 55 anos, ela havia visto muitas tensões naquela casa, mas raramente presenciara tanta crueldade direcionada a alguém tão dedicado quanto Maria. Senhora Helena, disse Dona Carmen com diplomacia, o senhor Roberto pediu para lembrá-la de que ele quer conversar com a senhora antes de sair para o trabalho. Está aguardando no escritório. Helena suspirou dramaticamente. Está bem. Maria, leve Gabriel para tomar café da manhã. E lembre-se do que conversamos sobre disciplina e limites. Não quero mais vê-lo comportando-se como um menino comum. Ela se afastou, seus saltos repicando pelo corredor em direção ao escritório do marido. Gabriel imediatamente relaxou, pegando na mão de Maria. Tia Maria, por que mamãe fica brava com você? Você é tão boazinha. Maria se ajoelhou novamente, olhando nos olhos do menino com toda a paciência do mundo. Às vezes os adultos ficam preocupados com muitas coisas, meu príncipe. Sua mamãe quer o melhor para você, mas eu sei que você também quer o melhor para mim, disse Gabriel com a sinceridade brutal das crianças. Sempre, meu anjo, sempre. Maria beijou a testa do menino, sentindo uma mistura de amor protetor e tristeza profunda. Dona Carmen se aproximou, colocando a mão gentil no ombro de Maria. Venha, querida, vamos preparar um café da manhã especial para este pequeno príncipe. Enquanto caminhavam para a cozinha, Gabriel pulava alegremente entre as duas mulheres, alheio às complexidades do mundo adulto. Maria olhou pela janela para o jardim perfeitamente cuidado, onde jardineiros uniformizados trabalhavam silenciosamente, mantendo cada folha no lugar. Na cozinha ampla e moderna, com bancadas de granito e eletrodomésticos de última geração, Maria preparou o café da manhã com o cuidado de uma mãe. Gabriel sentou-se no banquinho alto, balançando as perninhas enquanto observava cada movimento dela. Tia Maria, você tem filhos? Perguntou Gabriel de repente. Maria pausou por um momento, virando uma panqueca na frigideira. Não, meu príncipe, mas cuidar de você é como cuidar do filho que eu gostaria de ter um dia. Então eu sou seu filho de coração? Os olhos de Gabriel brilharam com essa descoberta. Você é meu filho de coração. Sim, confirmou Maria, sentindo o peito se aquecer. Dona Carmen, que organizava louças próxima a eles, sorriu discretamente. Ela reconhecia amor verdadeiro quando o via e sabia que a conexão entre Maria e Gabriel era algo raro e precioso. Nesse momento, Helena entrou na cozinha como uma tempestade, os olhos faiscando de raiva. O que significa isso? Por que meu filho está comendo na bancada da cozinha como um empregado? Senhora Helena, eu pensei que... Começou Maria. Você não é paga para pensar, você é paga para obedecer. Helena agarrou Gabriel pelo braço, puxando-o do banquinho. Vamos, Gabriel, você vai terminar de comer na sala de jantar, onde deve estar. Mas, mamãe, eu gosto da cozinha. E as panquecas da tia Maria estão quentinhas aqui. Não quero ouvir nem mais uma palavra, disse Helena, arrastando o menino relutante. Gabriel olhou para trás, seus olhos se enchendo de lágrimas ao ver a expressão magoada no rosto de Maria. Tia Maria. Está tudo bem, príncipe. A gente se vê daqui a pouco, disse Maria, forçando um sorriso tranquilizador. Quando Helena e Gabriel saíram, Dona Carmen balançou a cabeça tristemente. Essa mulher não enxerga o tesouro que tem na sua frente. Dona Carmen, será que eu estou fazendo algo errado? Talvez eu devesse manter mais distância do Gabriel. Menina, você ama essa criança de verdade e ele ama você. Não há nada de errado nisso. O problema não está em você. Dona Carmen olhou na direção por onde Helena havia saído. Algumas pessoas confundem amor com posse, carinho com fraqueza.
mas você continue sendo quem você é. Gabriel precisa de você. Maria limpou uma lágrima que teimava em escapar e voltou a organizar a cozinha. Ela não sabia que, no escritório, Roberto Monteiro estava tendo uma conversa séria com a esposa sobre o comportamento dela em relação aos empregados. Helena, a Maria é uma excelente profissional. Gabriel nunca esteve tão bem cuidado, dizia Roberto, ajustando a gravata diante do espelho. Ela está mimando demais nosso filho. Ele precisa aprender desde cedo que existe uma hierarquia social, rebatia Helena. Existe uma diferença entre hierarquia social e crueldade desnecessária, respondeu Roberto, olhando seriamente para a esposa. Cuidado para não exagerar, Helena. Mas Helena já havia tomado sua decisão. Na sua mente, Maria Silva era uma ameaça à ordem das coisas. E ela faria de tudo para colocar a babá no seu devido lugar. 3 semanas haviam se passado desde o incidente na cozinha e a tensão na mansão Monteiro havia se intensificado como uma panela de pressão prestes a explodir. Helena havia implementado uma série de regras rígidas que tornavam a vida de Maria cada vez mais difícil. A partir de hoje, anunciara Helena numa manhã fria de segunda-feira, você não pode mais conversar com Gabriel durante as refeições. Crianças de boa família comem em silêncio. E nada de histórias antes de dormir. Isso o deixa muito agitado. Maria havia acatado as ordens sem protestar, mas cada nova restrição era como uma punhalada no coração. Ver Gabriel confuso e triste com as mudanças bruscas na rotina era mais doloroso que qualquer humilhação pessoal. Naquela manhã de quinta-feira, Maria estava no quarto de Gabriel, organizando seus brinquedos, quando Helena entrou como um furacão, seguida por uma mulher elegante de meia-idade, com um ar de superioridade. Esta é minha sogra, Margarete Monteiro, disse Helena com um sorriso forçado. Ela veio conhecer como estamos cuidando do Gabriel. Margarete examinou Maria de cima a baixo, com olhos frios e calculistas. Aos 58 anos, ela era a matriarca da família Monteiro, uma mulher que havia construído seu império através de casamentos estratégicos e manipulação social. Então esta é a famosa babá, disse Margarete com um tom que gotejava desdém. Helena me contou sobre os métodos pouco ortodoxos que você tem usado com meu neto. Maria se endireitou, mantendo a compostura profissional. Senhora Margarete, eu sempre procuro dar o melhor cuidado possível ao Gabriel. Ele é uma criança maravilhosa. Não me interessa a sua opinião sobre meu neto, cortou Margarete secamente. O que me interessa é saber se você compreende qual é o seu papel nesta família. Você está aqui para servir, não para se tornar amiguinha de uma criança que vale mais que você jamais sonhou em valer. Gabriel, que brincava silenciosamente no canto do quarto, levantou os olhos ao ouvir o tom agressivo direcionado à sua querida tia Maria, né? Aos 4 anos, ele ainda não compreendia completamente as nuances da crueldade adulta, mas sentia a energia negativa no ar. Vovó, por que vocês estão falando assim com a tia Maria? Perguntou Gabriel, se aproximando com sua coragem infantil. Margarete se ajoelhou na altura do neto, suavizando artificialmente a voz. Querido Gabriel, você precisa entender que existem diferentes tipos de pessoas no mundo. Nós somos Monteiros, uma família importante, rica e respeitada. Ela apontou para Maria sem olhá-la. É apenas uma empregada. É natural que ela queira se aproximar de você para se beneficiar da nossa posição social. Maria sentiu o sangue ferver nas veias. Era uma coisa humilhá-la, mas envenenar a mente pura de Gabriel era inaceitável. Com todo o respeito, senhora Margarete, isso não é verdade. Eu cuido do Gabriel porque é paga para isso, interrompeu Helena agressivamente. E muito bem paga, diga-se de passagem. Margarete, você precisa ver como ela tenta manipular Gabriel emocionalmente. Ontem eu a flagrei cantando para ele dormir, mimo desnecessário que não condiz com a educação rígida que um Monteiro deve receber. Margarete assentiu gravemente.
Helena está certa. Gabriel, meu querido, você precisa aprender desde cedo a se relacionar adequadamente com os empregados. Eles não são seus amigos. Eles trabalham para nós porque nós pagamos por isso. É uma relação comercial, não emocional. Gabriel olhou confuso entre as três mulheres, seus olhos grandes e inocentes tentando processar informações que contradiziam tudo que seu coração sentia. Mas a tia Maria me dá carinho de verdade. Ela fica triste quando eu fico triste. Isso é encenação, meu bem, disse Margaret com uma paciência cruel. Pessoas como ela aprendem a fingir sentimentos para conseguir o que querem. É instinto de sobrevivência. Maria precisou se apoiar no berço que havia sido convertido em estante de brinquedos, sentindo suas pernas fraquejarem. A frieza com que falavam de amor genuíno, como se fosse impossível alguém de sua classe social ter sentimentos verdadeiros, era devastadora. Gabriel, chamou Helena, venha cá. Quero mostrar para a vovó como você está aprendendo francês. Relutante, Gabriel se afastou de Maria e foi até a mãe. Helena o levou para o outro lado do quarto, onde começou uma demonstração forçada de suas habilidades linguísticas. O menino respondia mecanicamente, mas seus olhos continuavam buscando Maria. Margaret aproveitou o momento para se aproximar de Maria, baixando a voz para um sussurro venenoso. Escute bem, menina. Eu conheço gente como você. Vem de famílias pobres, sem educação, e acha que pode usar crianças ricas para subir na vida. Talvez até sonhe em seduzir o Roberto quando a Helena não estiver por perto. Eu nunca, começou Maria, genuinamente chocada com a acusação. Nunca o quê? Nunca pensou em como seria bom pertencer a este mundo? Margaret sorriu cruelmente. Todas vocês pensam. É óbvio demais, mas deixe-me ser muito clara, você é substituível. Existem centenas de babás igualmente qualificadas na cidade, e várias delas sabem qual é o seu lugar. Maria respirou fundo, reunindo toda a sua dignidade. Senhora Margaret, eu vim de uma família humilde. Isso é verdade. Minha mãe me criou sozinha, lavando roupa para fora. Ela me ensinou que trabalho honesto tem valor, independente de quanto se ganha. Eu cuido do Gabriel com amor, porque é impossível não amar uma criança tão especial. Não tenho segundas intenções, apenas o desejo de fazer bem o meu trabalho. Que discursinho bonito, disse Margaret com ironia. Mas amor não paga contas, querida. E trabalho honesto sem conhecer o próprio lugar leva ao desemprego. Nesse momento, Roberto entrou no quarto, ainda vestindo o terno impecável após um dia de reuniões. Seus olhos imediatamente captaram atenção no ambiente. Mãe, que surpresa boa. Não sabia que viria hoje, disse ele, beijando a testa de Margaret. Vim conhecer melhor a situação doméstica, respondeu ela, lançando um olhar significativo na direção de Maria. Helena me contou sobre alguns desafios na educação do Gabriel. Roberto franziu a testa, notando como Maria estava pálida e como Gabriel parecia desconfortável. Que tipo de desafios? Helena se adiantou rapidamente. Nada demais, querido. Apenas ajustes necessários para garantir que Gabriel receba a educação adequada à nossa posição social. Papai! Gabriel correu para Roberto, agarrando-se às suas pernas. Você pode pedir para a vovó e a mamãe pararem de falar feio com a tia Maria? Ela não fez nada de errado. Roberto olhou surpreso para o filho, depois para as três mulheres no quarto. O silêncio tenso que se seguiu foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede. De Gabriel, vá brincar no seu cantinho enquanto conversamos, disse Roberto gentilmente. O menino obedeceu relutantemente, mas continuou prestando atenção na conversa. O que está acontecendo aqui? Perguntou Roberto em voz baixa. Nada que você precise se preocupar, disse Helena rapidamente. Apenas questões de administração doméstica. Margaret, no entanto, decidiu ser mais direta. Roberto, esta empregada está criando vínculos emocionais inadequados com Gabriel. Isso pode prejudicar o desenvolvimento da personalidade dele e confundir sua noção de hierarquia social.
Roberto olhou para Maria, que mantinha os olhos baixos, tentando conter as lágrimas de humilhação. Maria, você poderia nos dar privacidade por alguns minutos? Claro, senhor Roberto, murmurou ela, dirigindo-se à porta. Tia Maria, não vai! Gabriel saltou de onde estava, correndo para abraçar as pernas de Maria. Por favor, não me deixe sozinho. O desespero na voz do menino cortou o ar como uma lâmina. Maria se ajoelhou, abraçando-o carinhosamente. Eu não vou embora, príncipe. Vou estar aqui perto. Só vou deixar vocês conversarem, sussurrou ela, beijando o topo da cabeça cacheada. Quando Maria saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, Roberto se virou para a esposa e a mãe com uma expressão séria. No corredor, Maria encostou-se na parede, sentindo as pernas trêmulas. Dona Carmen apareceu silenciosamente ao seu lado. Respire fundo, menina. Isso vai passar, disse a governanta com sabedoria. Dona Carmen, elas estão dizendo coisas terríveis sobre mim para o Gabriel. Estão tentando fazer ele acreditar que eu não gosto dele de verdade. Maria soluçou baixinho. Aquele menino conhece seu coração melhor que qualquer adulto, respondeu Dona Carmen. Crianças sentem a verdade de um jeito que a gente às vezes esquece como fazer. Através da porta parcialmente aberta, elas podiam ouvir a voz de Roberto se elevando gradualmente. Mãe, Helena, vocês estão exagerando. Gabriel nunca esteve tão feliz e bem cuidado. A Maria é exemplar em seu trabalho. Roberto, você não entende, insistiu Margarete. Esse tipo de apego emocional pode ser prejudicial. Gabriel precisa aprender desde cedo que existem limites sociais claros. E eu preciso de um filho que seja humano, não uma máquina social, respondeu Roberto firmemente. Dentro do quarto, Gabriel havia se aproximado da porta, encostando o ouvido para tentar entender a discussão sobre sua querida tia Maria. A conversa se intensificou, com Helena defendendo a posição da sogra e Roberto questionando a necessidade de tanta rigidez. No final, como sempre acontecia, Roberto acabou cedendo às pressões familiares. Está bem, disse ele cansado. Vocês podem implementar as regras que acharem necessárias, mas não quero ver Gabriel sofrendo por isso. Margarete sorriu vitoriosamente. Ela havia vencido mais uma batalha na guerra constante para manter a ordem social na família Monteiro. Quando a porta se abriu novamente, Maria foi chamada de volta. O que ela ouviu a fez sentir como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Maria, disse Helena com satisfação mal disfarçada, a partir de amanhã você terá novas responsabilidades. Além de cuidar do Gabriel, vai ajudar na limpeza geral da casa. Dona Carmen está ficando sobrecarregada. Era mentira e todos sabiam. Dona Carmen era perfeitamente capaz de gerenciar a equipe de limpeza. Aquilo era pura humilhação. Uma tentativa de sobrecarregar Maria até que ela pedisse demissão. E outra coisa, acrescentou Margarete, nada mais de conversas durante o trabalho. Gabriel precisa se acostumar com profissionais silenciosos e eficientes. Gabriel, que havia ouvido tudo, correu para Maria com lágrimas nos olhos. Tia Maria, elas vão me tirar de você? Maria olhou para Roberto, esperando que ele interferisse, mas ele evitou seu olhar. A decepção foi como um soco no estômago. Não, meu príncipe, eu vou continuar cuidando de você, disse Maria, forçando um sorriso. Só vamos ter que seguir algumas regras novas. Mas por dentro, ela sabia que estava começando uma batalha que talvez não conseguisse vencer. A pergunta era, até onde Helena e Margarete estavam dispostas a ir para quebrar o vínculo entre ela e Gabriel? 2 semanas depois das novas regras impostas por Helena e Margarete, a casa havia se tornado um campo de batalha silencioso. Maria acordava às 5 da manhã para cumprir suas tarefas de limpeza antes de Gabriel despertar, e só terminava seu dia depois das 9 da noite, quando finalmente colocava o menino para dormir, agora sem histórias, sem canções, apenas o mínimo necessário. Naquela sexta-feira,
O outono paulistano trazia uma chuva fina que embaçava as janelas da mansão. Maria estava no banheiro da suíte master, esfregando o piso de mármore Carrara com as mãos já feridas pelos produtos químicos, quando ouviu Helena conversando ao telefone no quarto. "Não, mamãe, ela ainda não pediu demissão", dizia Helena com irritação. "A mulher é teimosa como uma mula. Mas não se preocupe, tenho um plano." Maria pausou a limpeza, tentando ouvir melhor sem ser descoberta. "Hoje à noite temos aquele jantar beneficente no clube. Vou deixar Gabriel com ela e... digamos que vou criar uma situação que finalmente nos dará motivos para demiti-la por justa causa." O sangue de Maria gelou. Ela sabia que Helena era capaz de qualquer coisa, mas planejar uma armadilha era uma crueldade que ultrapassava todos os limites. "E claro que vai funcionar, mamãe. Quando Roberto voltar da viagem amanhã, ela já não estará mais aqui. E dessa vez será por incompetência profissional, não por caprichos meus." Maria terminou rapidamente a limpeza e saiu do banheiro, fingindo que não havia ouvido nada. Mas sua mente já trabalhava febrilmente, tentando imaginar que tipo de armadilha Helena poderia estar preparando. Às 3 da tarde, Roberto partiu para uma reunião de negócios em Santos, que o manteria fora até sábado pela manhã. Helena despediu-se dele com beijos teatrais, mas Maria notou o brilho malicioso em seus olhos. "Maria", chamou Helena assim que Roberto saiu, "Gabriel vai ficar sob sua responsabilidade total esta noite. Tem um jantar beneficente importante no clube. Margarete também estará lá, então você ficará completamente sozinha com ele." "Sim, senhora Helena", respondeu Maria, sentindo um arrepio de apreensão. E uma coisa muito importante. Helena se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. "Gabriel está um pouco resfriado. Dei um xarope para ele há pouco. É para dar mais uma dose às 9 da noite, exatamente. Não se atrase nem se adiante. A medicação tem horário certo." Maria assentiu, memorizando a instrução. Era estranho, porque Gabriel parecia perfeitamente saudável brincando no jardim mais cedo. Às 6 da tarde, Helena saiu vestida deslumbrantemente, deixando um rastro de perfume caro pelo hall de entrada. "Lembre-se, 9 horas em ponto." Foram suas últimas palavras, antes de entrar na limusine que a esperava. A casa ficou estranhamente silenciosa. Dona Carmen havia saído mais cedo para visitar a filha, e os outros empregados já haviam terminado seus expedientes. Era apenas Maria e Gabriel na imensidão da mansão. "Tia Maria", disse Gabriel, puxando sua saia, "agora que estamos sozinhos, você pode me contar uma história?" Maria olhou ao redor para ter certeza de que estavam realmente sozinhos. Depois se ajoelhou na altura do menino. "Que história você quer ouvir, meu príncipe?" "A do príncipe que salvou a princesa", disse Gabriel animado. "Ah, mas dessa vez vou contar uma história diferente." "Que tal a história da princesa que salvou o príncipe?" Os olhos de Gabriel se iluminaram. Era exatamente esse tipo de momento que Helena queria eliminar. A conexão genuína, o brilho de inteligência e imaginação nos olhos da criança quando ela estava verdadeiramente feliz. Eles se sentaram no sofá da sala de estar, e Maria começou a tecer uma história sobre uma princesa corajosa que salvou um príncipe de um dragão. Gabriel riu, fez perguntas, sugeriu reviravoltas na trama. Por 1 hora preciosa, eles foram apenas uma mulher que amava contar histórias e uma criança que amava ouvi-las. Às 8h30, Maria lembrou-se do remédio. "Gabriel, sua mamãe disse que você precisa tomar um xarope. Vamos lá?" "Mas eu não estou doente, tia Maria", protestou Gabriel. "Eu sei, querido, mas sua mamãe pediu especificamente. Às vezes, tomamos remédios para prevenir que fiquemos doentes", explicou Maria, embora algo em seu instinto gritasse que havia algo errado. Na cozinha, ela encontrou o frasco de xarope sobre a bancada, com uma nota de Helena, uma colher de sopa às 21h. "Não esqueça, HM." Maria examinou o frasco. Era um xarope comum para a tosse, nada aparentemente perigoso.
Mas algo na insistência de Helena, no horário específico, na forma como ela havia enfatizado a importância, deixava Maria desconfortável. Às 9 horas em ponto, ela deu o remédio a Gabriel, que fez careta pelo gosto ruim, mas tomou obedientemente. Pronto, meu príncipe. Agora vamos escovar os dentes e se preparar para dormir. 15 minutos depois, enquanto Maria ajudava Gabriel a vestir o pijama, ela notou que ele estava mais sonolento que o normal. Tia Maria, estou com muito sono, murmurou Gabriel, esfregando os olhos. É normal, querido. Foi um dia longo, disse Maria, mas uma sensação de alarme começou a crescer em seu peito. Gabriel dormiu quase instantaneamente, o que era incomum para uma criança que normalmente resistia à hora de dormir. Maria ficou observando-o por alguns minutos, notando sua respiração profunda e regular. Às 10h30, quando foi verificar como ele estava, seu coração quase parou. Gabriel estava completamente desacordado. Não respondia quando ela o chamava pelo nome e sua respiração estava mais lenta que o normal. Gabriel, Gabriel, acorde! Maria o balançou gentilmente, depois com mais urgência. Nada. Com mãos trêmulas, ela pegou o frasco de xarope e leu novamente o rótulo. Era quando percebeu algo que havia passado despercebido antes. Havia uma etiqueta pequena colada sobre as instruções originais. Correndo para a bancada da cozinha, ela encontrou uma lupa que Dona Carmen usava para ler receitas. Sob a luz forte, conseguiu ver que havia algo escrito sob a etiqueta falsa. Com cuidado extremo, ela começou a descolar a etiqueta. Embaixo estava escrito: medicamento controlado, uso adulto apenas. Pode causar sonolência excessiva em crianças. Maria sentiu o mundo girar ao seu redor. Helena havia deliberadamente dado a Gabriel um medicamento adulto, provavelmente um ansiolítico ou sonífero, e depois colado uma etiqueta falsa por cima. Se algo acontecesse com Gabriel, a culpa seria dela, que havia administrado o remédio. Voltou correndo para o quarto. Gabriel continuava desacordado, mas sua respiração parecia estar ficando mais irregular. Maria sabia que precisava agir rapidamente. Pegou o telefone e discou para o doutor Henrique Cardoso, o pediatra da família, cujo número estava na lista de emergências na cozinha. Doutor Henrique, aqui é Maria, a babá do Gabriel Monteiro. Preciso de ajuda urgente. Maria, o que aconteceu? Gabriel está desacordado. A senhora Helena disse que era xarope para tosse, mas descobri que é um medicamento controlado para adultos. Ele não responde quando eu chamo. Meu Deus, você precisa levá-lo imediatamente para o hospital. Vou encontrar vocês lá. Você consegue transportá-lo sozinha? Vou dar um jeito, doutor. Maria desligou e correu para o quarto. Carregou Gabriel no colo. Ele estava completamente mole, como uma boneca de pano. Com uma força que não sabia que possuía, ela conseguiu colocá-lo no banco de trás do seu carro velho. Durante todo o trajeto até o hospital, ela dirigiu como nunca havia dirigido antes, falando com Gabriel, mesmo sabendo que ele não podia ouvi-la. Aguenta firme, meu príncipe. A tia Maria não vai deixar nada acontecer com você. Aguenta firme. No hospital, Dr. Henrique já estava esperando com uma equipe médica. Gabriel foi imediatamente levado para a emergência pediátrica. Você fez certo em trazê-lo rapidamente, disse o médico depois de examinar Gabriel. Ele teve uma reação grave ao medicamento. Vamos fazer uma lavagem gástrica e monitorá-lo durante a noite. Ele vai ficar bem? Perguntou Maria, as lágrimas finalmente escorrendo livremente. Sim, graças a você. Se tivesse demorado mais 1 hora para trazê-lo, poderia ter sido grave. Eram 2 da manhã quando Roberto recebeu a ligação de Maria no hotel em Santos. Senhor Roberto, preciso falar com o senhor sobre Gabriel. 15 minutos depois, Roberto estava na estrada de volta para São Paulo, dirigindo em velocidade máxima, com o coração disparado de preocupação e uma suspeita terrível crescendo em sua mente.
Quando Roberto chegou ao hospital às 4 da manhã, encontrou Maria adormecida na cadeira ao lado da cama de Gabriel, segurando a mãozinha do menino mesmo durante o sono. Ela havia passado a noite toda ali, recusando-se a sair por um minuto sequer. Como ele está? Perguntou Roberto ao Dr. Henrique. Estável. Sua babá salvou a vida do seu filho, Roberto. Se ela não tivesse agido tão rapidamente, as consequências poderiam ter sido trágicas. Roberto olhou para Maria, que havia acordado com o som das vozes. Senhor Roberto. Ela se levantou rapidamente. Eu posso explicar tudo. Sua esposa. Eu sei, disse Roberto calmamente, mas havia um fogo perigoso em seus olhos. O laboratório já identificou a substância. É um ansiolítico controlado que eu reconheço. Helena tem prescrição para insônia. Alguém colou uma etiqueta falsa sobre as instruções reais. Maria mostrou a ele o frasco e a etiqueta que havia guardado como evidência. Roberto examinou tudo em silêncio. Quando finalmente falou, sua voz estava gelada como o inverno. Maria, você salvou meu filho e me abriu os olhos para quem realmente é a minha esposa. Naquele momento, Gabriel abriu os olhos lentamente. Tia Maria, você está aqui? Estou aqui, meu príncipe. Sempre vou estar aqui, disse Maria, beijando sua testa. Roberto observou a cena, finalmente compreendendo que o amor verdadeiro não tinha nada a ver com dinheiro, posição social ou sangue. Às vezes, as pessoas que mais amamos são aquelas que escolhemos amar. A guerra de Helena contra Maria havia acabado de tomar uma direção que ela jamais havia imaginado. O sol de sábado filtrava pelas cortinas do quarto de hospital quando Helena Monteiro entrou como um furacão, seguida por Margarete. Ambas estavam vestidas elegantemente, vindas diretamente do café da manhã pós-evento beneficente, sem imaginar o que as esperava. Roberto, que susto você me deu! Por que não me ligou antes? Helena correu dramaticamente em direção à cama onde Gabriel estava sentado, brincando com um tablet, visivelmente melhor. Por quê? Disse Roberto com uma calma gelada que fez Helena se arrepiar. Eu queria ter certeza de todos os fatos antes de conversar com você. Margarete notou imediatamente a tensão no ar. O que aconteceu exatamente? Gabriel parece estar bem. Gabriel está bem porque Maria salvou a vida dele, respondeu Roberto, cada palavra carregada de significado. Helena piscou várias vezes, tentando processar a informação. Como assim, salvou? Ele só estava com um resfriado simples. Eu dei o xarope adequado. Helena. Roberto se levantou lentamente, retirando o frasco de remédio do bolso do blazer. Este não é xarope para tosse. É alprazolam, seu ansiolítico para insônia. E ele mostrou a etiqueta falsa. É uma tentativa patética de encobrir o que você fez. O rosto de Helena empalideceu instantaneamente. Maria, que estava sentada silenciosamente no canto, viu o exato momento em que a máscara de Helena caiu, revelando o pânico por baixo. Eu não sei do que você está falando, gaguejou Helena. Deve ter havido algum engano, talvez a farmácia. Helena, doutor. Henrique entrou no quarto naquele momento, carregando uma pasta de exames. Os resultados do sangue confirmaram. Gabriel ingeriu uma dose de ansiolítico equivalente ao que seria prescrito para um adulto de 80 quilos. Para uma criança de 15 quilos, isso poderia ter sido fatal. Gabriel, que havia parado de brincar para ouvir a conversa, olhou confuso para a mãe. Mamãe, você me deu remédio que podia me fazer mal? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou para o filho, depois para Roberto, depois para Margarete, buscando desesperadamente uma saída. Gabriel, disse Margarete, tentando controlar a situação. Deve ter sido um acidente. Às vezes as farmácias se enganam com os rótulos. Não. Maria se levantou pela primeira vez em horas, sua voz clara e firme. Não foi acidente. Eu ouvi a senhora Helena conversando ao telefone ontem à tarde. Ela disse que tinha um plano para me demitir por justa causa, que ia criar uma situação. As palavras exatas foram:
Quando Roberto voltar da viagem amanhã, ela já não estará mais aqui. Roberto se virou lentamente para a esposa. É verdade, Helena. Roberto, você vai acreditar na palavra de uma empregada contra a minha? Helena tentou recuperar a arrogância habitual, mas sua voz tremeu. Vou acreditar, disse Roberto com uma frieza que cortou o ar como gelo. Na palavra da mulher que passou a noite em claro, velando nosso filho no hospital. Na palavra da mulher que arriscou tudo para salvá-lo, mesmo sabendo que seria culpada por qualquer coisa que acontecesse. Gabriel, percebendo a gravidade da situação, mesmo em sua inocência de 4 anos, escorregou da cama e correu para Maria. Tia Maria, você me salvou. Maria se ajoelhou, abraçando o menino com lágrimas nos olhos. Eu sempre vou proteger você, meu príncipe, sempre. Helena, a voz de Roberto era como um veredicto. Você usou nosso filho como isca numa armadilha para destruir uma mulher inocente. Você poderia ter matado Gabriel. Eu nunca faria mal ao meu próprio filho, protestou Helena desesperadamente. Você calculou errado a dose. Você achou que ele só ficaria sonolento, que Maria seria culpada por negligência e você teria motivos para demiti-la. Mas você não é médica, Helena. Você não sabia que a dose era perigosa demais. Dr. Henrique confirmou com um aceno grave. A diferença entre fazer uma criança dormir e causar uma parada respiratória é muito pequena. Foi uma irresponsabilidade criminosa. Margarete, percebendo que a situação estava fugindo completamente do controle, tentou uma última cartada. Roberto, mesmo que Helena tenha cometido um erro de julgamento, você não pode destruir nossa família por causa de uma empregada. Uma empregada? Roberto se virou para a sogra com uma fúria controlada que nunca havia demonstrado antes. Margarete, essa empregada ama meu filho mais que sua própria filha. Ela arriscou a própria carreira, a própria segurança, para salvá-lo. E vocês duas passaram meses tentando destruí-la por quê? Porque ela não conhece seu lugar social. Roberto, Helena tentou se aproximar. Eu posso explicar. Explique então, disse Roberto, cruzando os braços. Explique como uma mãe usa o próprio filho numa vingança pessoal. Explique como uma mulher que tem tudo, dinheiro, conforto, privilégios, pode sentir tanto ódio de alguém que só quer cuidar bem de uma criança. Helena abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir formular uma resposta que não a incriminasse ainda mais. Gabriel, ainda nos braços de Maria, olhou para o pai. Papai, a tia Maria pode morar com a gente para sempre? Ela cuida de mim melhor que todo mundo. Roberto olhou para o filho, depois para Maria, que estava visivelmente emocionada, mas tentando manter a compostura profissional. Gabriel, disse Roberto gentilmente, a Maria sempre terá um lugar na nossa casa, pelo tempo que ela quiser ficar. Depois, dirigindo-se a Helena, sua voz voltou a ficar dura. Quanto a você, temos muito que conversar. Em particular, Helena compreendeu o tom. Ela sabia que seu casamento, seu estilo de vida, sua posição social, tudo estava por um fio. De Maria, Roberto se virou para ela. Eu lhe devo mais que palavras podem expressar. Você salvou meu filho e me abriu os olhos para coisas que eu deveria ter visto há muito tempo. Senhor Roberto, Maria falou com a dignidade que nunca havia perdido, mesmo nos piores momentos. Eu só fiz o que qualquer pessoa que ama Gabriel faria. Ele é uma criança especial e eu me sinto honrada por poder cuidar dele. O trabalho é seu pelo tempo que quiser, com um aumento substancial no salário, e as regras mudaram completamente. Você tem carta branca para cuidar do Gabriel da forma que achar melhor. Margarete bufou indignada. Roberto, você está sendo ridículo. Não pode mudar toda a estrutura familiar por causa de... Mãe, Roberto a interrompeu com uma autoridade que ela nunca havia visto no filho. Sugiro que a senhora repense suas atitudes se quiser continuar fazendo parte da vida do seu neto. Naquele momento, Dona Carmen apareceu na porta do quarto, ofegante. Senhor Roberto, vim assim que soube.
Como está o menino? Dona Carmen. Gabriel gritou animado. A tia Maria me salvou. Ela é uma heroína. Dona Carmen olhou ao redor do quarto, lendo instantaneamente a situação pela expressão no rosto de cada pessoa. Seus olhos experientes se detiveram em Helena, e um sorriso quase imperceptível curvou seus lábios. Eu sempre soube, disse ela simplesmente, que as pessoas mostram quem realmente são quando ninguém está olhando, ou quando pensam que ninguém está olhando. Helena compreendeu a indireta e corou violentamente. Doutor. Henrique fechou a pasta de exames. Gabriel pode ter alta esta tarde, mas recomendo alguns dias de repouso em casa. E gostaria de falar com todos os responsáveis sobre a importância da supervisão médica adequada. Tia Maria vai cuidar de mim em casa? Perguntou Gabriel. Claro que sim, meu príncipe, respondeu Maria, beijando o topo de sua cabeça. Roberto observou a cena. Sua empregada humilde abraçando carinhosamente seu filho, enquanto sua esposa milionária estava ali parada, exposta em toda sua mesquinhez. A ironia era quase poética. 3 meses depois, a vida na mansão Monteiro havia mudado completamente. Helena, depois de uma separação tumultuada onde perdeu a maior parte dos seus privilégios devido às evidências de sua tentativa de envenenar Gabriel, havia se mudado para um apartamento menor, sustentada por uma pensão módica que Roberto havia acordado apenas para evitar um escândalo público maior. Margarete, percebendo que havia perdido completamente a influência sobre o filho, passou a fazer visitas esporádicas e comportadas, tratando Maria com um respeito forçado, mas real. Maria havia se mudado para um quarto maior na própria mansão, com um salário que permitia não só sustentar a mãe no interior com dignidade, mas também fazer um curso de pedagogia nas horas vagas. Roberto havia insistido que ela estudasse, reconhecendo sua inteligência natural e dedicação. Tia Maria, disse Gabriel numa tarde ensolarada enquanto brincavam no jardim, você ainda vai ser minha babá quando eu ficar grande? Sempre vou cuidar de você, Gabriel, respondeu Maria. Mas quando você crescer, talvez você não precise mais de babá. Talvez eu possa ser sua professora particular, ou sua amiga especial, ou minha segunda mãe, disse Gabriel com a simplicidade brutal da infância. Roberto, que observava da janela do escritório, sorriu. Às vezes, pensou ele, as famílias mais verdadeiras são aquelas que escolhemos, não aquelas em que nascemos. Naquela noite, quando Gabriel dormia tranquilamente em sua cama, protegido pelo amor genuíno de quem realmente se importava com ele, Maria se sentou na varanda, olhando as estrelas. Ela pensou na jornada que a havia trazado até ali, de uma menina simples do interior a uma mulher que havia provado que o valor de uma pessoa não se mede pela sua conta bancária, mas pela sua capacidade de amar. E no quarto ao lado, Gabriel sonhava com histórias de princesas corajosas que salvavam príncipes pequenos, e com uma tia Maria que sempre estaria lá para protegê-lo, não importasse o que acontecesse. Porque o amor verdadeiro, aquele que Maria havia demonstrado arriscando tudo por uma criança que nem era seu sangue, esse tipo de amor sempre vence no final. Não porque a vida é um conto de fadas, mas porque existem pessoas no mundo dispostas a lutar pelo que é certo, mesmo quando tudo parece perdido. E às vezes, apenas às vezes, essas pessoas são recompensadas não com riquezas ou status social, mas com algo muito mais valioso, uma família escolhida, um lar onde são verdadeiramente amadas e a certeza de que fizeram a diferença na vida de alguém especial. 5 anos depois, o jardim da mansão Monteiro estava decorado com balões coloridos e uma mesa repleta de doces. Era o aniversário de 9 anos de Gabriel. E pela primeira vez em sua vida, ele havia insistido em convidar não apenas os filhos das famílias ricas de São Paulo, mas também as crianças da escola pública, onde Maria agora dava aulas de reforço aos fins de semana. Tia Maria, tia Maria! Gabriel correu em direção ao portão, onde uma van escolar acabara de parar, trazendo uma dúzia de crianças animadas. Eles vieram.
Maria, agora com 33 anos e formada em pedagogia com distinção, sorriu ao ver a alegria genuína no rosto do menino. Ela usava um vestido simples, mas elegante. Roberto havia insistido que ela se comprasse roupas adequadas à sua nova posição como coordenadora educacional da Fundação Monteiro, criada especialmente para oferecer educação de qualidade a crianças carentes. Claro que vieram, meu príncipe. Uma festa sua não seria completa sem todos os seus amigos, disse Maria, ajudando as crianças a descer da van. Roberto observava a cena do terraço, vestindo roupas casuais, jeans e uma camisa polo, uma mudança dramática do empresário workaholic de 5 anos atrás. Aos 45 anos, ele havia aprendido que sucesso real se media pela felicidade das pessoas que amamos, não pelo número de zeros na conta bancária. Papai, olha só! Gabriel correu até Roberto, puxando pela mão um menino tímido de sua idade. Este é o João. Ele mora no mesmo bairro onde a tia Maria cresceu. Ele é super inteligente em matemática. Muito prazer, João, disse Roberto, se abaixando para cumprimentar o menino na altura dos olhos. O Gabriel me falou muito sobre você. João, inicialmente intimidado pela mansão e pela diferença social óbvia, relaxou ao ver a simplicidade genuína no tratamento que recebia. Dona Carmen, agora com 60 anos e promovida a gerente-geral da casa, supervisionava os garçons contratados para a festa. Ela observou com satisfação maternal como Maria circulava entre as crianças, tratando todas com o mesmo carinho, independente de virem de mansões ou de casas simples. E quem diria, murmurou ela para si mesma, que a salvação desta família viria de uma moça humilde do interior. No meio da festa, uma limusine preta parou em frente ao portão. Gabriel parou de brincar, observando com curiosidade. Era Helena. Ela saiu do carro com elegância forçada, mas qualquer observador atento notaria que suas roupas, embora bonitas, não tinham mais a marca do luxo extremo de antes. Seus cabelos estavam mais simples e havia uma humildade nova em seus olhos que não existia 5 anos atrás. Gabriel, ela chamou timidamente. O menino correu até ela, mas sem a efusividade que demonstrava com Maria ou Roberto. O relacionamento havia se tornado cordial, mas a confiança perdida naquela noite no hospital nunca havia sido completamente restaurada. Oi, mamãe. Você veio para minha festa, disse Gabriel, mais constatando um fato do que demonstrando alegria. Claro que vim, meu filho. Não perderia seu aniversário por nada no mundo. Helena se ajoelhou para abraçá-lo e Gabriel retribuiu o abraço, mas brevemente. Roberto se aproximou. Nos últimos anos, eles haviam desenvolvido uma relação civilizada, especialmente depois que Helena começou a fazer terapia e reconheceu publicamente seus erros. Helena, que bom que veio. Gabriel ficou contente, disse Roberto cordialmente. Roberto, Helena respirou fundo. Eu gostaria de falar com a Maria, se possível. Roberto arqueou uma sobrancelha, surpreso. Claro, ela está ali com as crianças. Helena caminhou lentamente em direção a Maria, que estava agachada, ajudando uma menina com um dos jogos da festa. Quando Maria a viu se aproximando, levantou-se com a dignidade que sempre a caracterizou. Helena, disse Maria simplesmente. A Maria. Helena parou a alguns passos de distância. Eu gostaria de conversar com você, em particular, se possível. Maria acenou para Dona Carmen, que imediatamente assumiu a supervisão das crianças, e as duas mulheres caminharam para um canto mais reservado do jardim. Maria, Helena começou, claramente nervosa. Eu sei que minhas palavras provavelmente não significam muito depois de tudo que aconteceu, mas eu preciso dizer, eu estava errada, completamente errada. Maria a observou em silêncio, permitindo que ela continuasse. Estes 5 anos me deram muito tempo para pensar. Perdi meu casamento, minha posição social, a confiança do meu filho. E a única coisa que ganhei foi clareza sobre quem eu realmente era naquela época. Helena pausou, lutando contra as lágrimas. Eu era uma pessoa amarga, preconceituosa e cruel.
E você? Você sempre foi tudo o que eu deveria ter sido como mãe. Maria sentiu o peito se apertar. Havia muito rancor guardado, mas também havia lugar para compaixão. Helena, disse Maria suavemente, maternidade não é sobre dinheiro ou status social. É sobre amor incondicional e proteção. Gabriel sempre precisou disso. E você deu a ele o que eu fui incapaz de dar. Helena admitiu. Você o amou sem pedir nada em troca. Você arriscou tudo por ele. E eu quase o matei por orgulho e vingança. As duas mulheres ficaram em silêncio por um momento, observando Gabriel brincando alegremente com todas as crianças, sem distinção de classe social. Maria, Helena continuou, eu não espero perdão. Sei que não mereço, mas quero que você saiba que aprendi. Estou fazendo terapia, trabalho voluntário em um abrigo de crianças. Estou tentando me tornar a pessoa que deveria ter sido desde o início. Maria estudou o rosto de Helena, procurando sinais de sinceridade. O que viu foi uma mulher genuinamente arrependida, que havia perdido tudo por causa do próprio orgulho e finalmente compreendido o valor das coisas reais da vida. Helena, disse Maria finalmente, todos merecemos uma segunda chance. O que importa é Gabriel estar feliz e seguro. Ele está. Helena sorriu com lágrimas nos olhos. Graças a você. Naquele momento, Gabriel apareceu correndo. Tia Maria, mamãe, venham ver o bolo. O vovô chegou. Roberto pai havia chegado. Um senhor de 70 anos, patriarca da família, que nos últimos anos havia se tornado um grande apoiador de Maria e das mudanças positivas na família. Enquanto todos se reuniam ao redor da mesa do bolo, Gabriel soprou as 9 velinhas, fazendo um pedido secreto. Quando perguntaram o que havia pedido, ele sorriu misteriosamente. Pedi para que nossa família continue sempre junta assim. Papai, tia Maria, vovô, dona Carmen e mamãe também, acrescentou, olhando para Helena com um carinho cauteloso, mas real. À noite, depois que todas as crianças foram embora, e Helena se despediu com promessas de visitá-lo na próxima semana, Gabriel estava em seu quarto, se preparando para dormir. Maria, como sempre nos últimos 5 anos, veio lhe dar boa noite. A tia Maria, disse Gabriel enquanto ela ajeitava suas cobertas. Você acha que eu fiz certo em convidar as crianças pobres para minha festa? Maria sorriu, tocando carinhosamente o rosto do menino. Por que você pergunta isso? Porque alguns pais de amigos da minha escola acharam estranho. Disseram que não é normal misturar classes sociais diferentes. Maria se sentou na beira da cama, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Gabriel, você se divertiu hoje? Muito. Foi a melhor festa da minha vida. E as crianças se divertiram também? Sim, o João disse que foi o dia mais feliz da vida dele. Então você fez mais que certo, meu príncipe. Você fez o que seu coração mandou, e um coração generoso sempre está certo. Gabriel sorriu, se aninhando sob as cobertas. Tia Maria, quando eu crescer, quero ser como você. Como eu, quero cuidar das pessoas, ensinar as crianças e sempre fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Maria beijou a testa do menino, sentindo o coração transbordar de orgulho e amor. Você já é assim, Gabriel. Você já é assim. Quando saiu do quarto, encontrou Roberto na sala, trabalhando em alguns papéis da fundação. Como está nosso aniversariante? Perguntou Roberto, sem levantar os olhos dos documentos. Feliz, cansado e cada dia mais parecido com você, nos seus melhores aspectos, disse Maria, se sentando na poltrona em frente a ele. Roberto finalmente levantou os olhos e sorriu. Maria, eu nunca te agradeci adequadamente pelo que você fez por nossa família. Não só salvando Gabriel naquela noite, mas salvando todos nós. Me ensinando o que realmente importa. Roberto. Maria usava seu primeiro nome há 2 anos, desde que ele insistira. Família é isso. A gente cuida uns dos outros. Família, repetiu Roberto, saboreando a palavra.
É engraçado como uma mulher que não compartilha nosso sangue se tornou o coração desta casa. Maria sorriu. Família não é sobre sangue, é sobre escolha, é sobre amor, é sobre estar presente nos momentos que importam. Roberto concordou com um aceno. E você sempre esteve presente. Naquela noite, enquanto a mansão Monteiro dormia em paz, Maria olhou pela janela de seu quarto para o jardim onde havia acontecido a festa. Pensou na jornada extraordinária que havia vivido, de uma babá desprezada a uma educadora respeitada, de uma empregada humilhada a um membro valorizado da família. Mas mais que isso, pensou em Gabriel, o menino que havia escolhido amar e que havia escolhido amá-la de volta. Um menino que estava crescendo com valores sólidos, com paixão genuína e a compreensão de que o valor de uma pessoa não se mede por sua conta bancária, mas por sua capacidade de fazer o bem. 5 anos atrás, ela era uma jovem simples que havia saído do interior em busca de trabalho. Hoje, era uma mulher realizada que havia provado que dignidade não tem preço, que amor verdadeiro sempre vence, e que às vezes as famílias mais bonitas são aquelas que construímos com escolhas do coração. E no quarto ao lado, Gabriel dormia tranquilamente, protegido pelo amor incondicional de quem realmente se importava com ele, sonhando com um futuro onde continuaria fazendo a diferença no mundo, exatamente como sua tia Maria havia lhe ensinado. Porque algumas histórias não terminam com felizes para sempre. Elas terminam com felizes para seguir em frente, construindo um mundo melhor, uma criança de cada vez.